não morrer, ele não pôde ver o Senhor. Vai agora. Como ele disse a Gideão, vai nessa tua força, livra Israel. Gideão foi lá e encheu a igreja. Deus disse, mas que é isso? Não, vai ser gente mais. Não, 32 mil homens. Eu vou colocar tantos mil aqui, tantos mil ali, tantos mil acolá. São 32 mil. Viu essas organizações aí? Nós temos não sei quantos mil pastores. Isso é gente demais. Vamos testar esse povo. Vamos testar esses pastores. E o Senhor foi testar eles. Sobrou 300. Disse, não, vai com esse aqui. Deus está testando pastores, está testando crente. Tem crente que é testado com CD do irmão Brando, com CD do pastor Osmar, com o meu CD. Tem crente que é testado no culto. Não vou mais naquele culto. Não suporto mais não ouvir. É o seu teste. Agora Deus está buscando um homem valente. Josué capítulo 5, verso 13. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhes, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Um homem com espada nua na mão. A mesma espada que estava no jardim do Éden, a mesma espada que caiu nas mãos do irmão Branco. Agora Josué, já pensou se fosse Coré se deparasse com aquele homem, com aquela espada? O Coré queria tomar o lugar de Moisés, ele se ia os matos. Já pensou se Deus colocasse um homem ali medroso? Ele colocou um homem valente na frente, e ele colocou o seu nome naquele homem, ele colocou o seu nome naquele anjo. E Josué, quando encontrou aquele homem, tinha o mesmo nome dele, era o mesmo anjo que ia guiando Israel, era o príncipe do exército do Senhor. Ele disse, o meu nome está nele. Agora, quando Josué encontra ele, eles tinham o mesmo nome. Mas os pais de Josué colocaram o nome dele de Oséia, não era Josué. Agora, quando ele encontra o anjo chamava Josué. Que Josué é Jeová, Salvador. O mesmo nome. Agora ele colocou a espada nele e disse, colocou a espada no homem. És dos nossos ou dos nossos inimigos? Esse foi o homem que Deus chamou para a hora, que não temeu. Ele não temeu os 10 que Moisés enviou, com ele e Caleb era 12. Veja bem, que quando Josué enviou os espias, ele mandou 2. Porque Moisés mandou 12, deu confusão. Então Josué enviou 2. Moisés mandou gente demais. Veja bem, Jesus envia 12. Nenhum deles foi mensageiro da primeira era. Depois ele envia 2, Paulo e Silas. Esse
ficaram envolvidos na Judéia ali, que o ministério deles era ali só. Moisés enviou 12 e não acharam Raabe. Josué enviou 2 e acharam Raabe. Acharam a meretriz abençoada, a meretriz eleita. Por quê? Josué fez parte daqueles 12. Ele teve uma experiência. Ele teve uma experiência. E aqui ele encontra: e disse-lhes: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhes: que me diz, meu senhor, ao seu servo? O que é que o senhor me diz? Isso foi antes de Raabe ser salva de Jericó. Ele encontra aqui o Senhor, o seu Senhor. Agora, Deus não se envergonha daqueles que Ele envia. Ele não se envergonha de você. Ele confia em você. Quando Ele te chama, Ele confia em você. Por isso Ele lhe dá a sua palavra. O irmão Branco diz que essa revelação dos trovões, Ele não dá a um homem arrogante, porque ele vai estragar com isso. Vamos falar de um homem aqui que viveu na Suíça. O profeta fala sobre ele. Parece que é Arnaldo 265. A maior batalha jamais pelejada. Em uma ocasião na Suíça, irmãos, não encontro como terminar essa mensagem. Na Suíça estava entrando o exército alemão e parecia como que uma parede de concreto. Cada homem estava muito bem preparado. Cada um tinha sua lança pronta, como que de 3 metros de comprimento. Chegaram a pobre Suíça. O que é que eles tinham? Estavam armados só com os cutelos de suas foices, com pedras e com paus. Ali estavam alinhados, e ao outro lado da serra estavam suas casas. O exército suíço lhe saiu ao encontro. Eles não haviam feito nada aos alemães. Porém, eles vieram para se apoderarem de suas terras. Agora, o que tem feito essa menina? É apenas uma criaturinha? É Satanás. E se ele pudesse, lhes tiraria a vida, e o faria antes do tempo, certo? Ali está. Pela mesma forma, os suíços não haviam feito nada para provocar isso. Eles eram gente boa, estavam tratando de defender seus lares, e por isso estavam prontos para fazê-lo. Então houve um chamado Arnaldo Wickfield. O exército suíço já estava rodeado pelos alemães, e esses diziam: que podemos fazer? Por todos os lados havia milhares de soldados bem treinados. Assim é como atua Satanás. Cada um tinha uma lança apontada para a frente e marchavam bem o passo. 1, 2, 1, 2. E estava avançando contra esse exército tão pequeno. Agora eles tinham coragem. Arnaldo era valente. Os homens que estavam com ele também eram valentes. Eles não tinham medo. Eles não tinham metralhadora. Eles não tinham lança, não tinham espada. Eles tinham arado, pau. Mas eles tinham coragem. Eles tinham valentia, porque não é o tamanho do cão na luta. É o tamanho da luta que está no cão. Não é o tamanho do cachorro, não. O negócio é o tamanho da briga que está dentro dele. Não é o tamanho do homem, não é o grau que ele tem, não é o
em si mesmo que ele tem, não, é a revelação que está dentro dele. Aquilo lhes faz um homem grande, é aquela humildade de Deus dentro daquele homem. Veja. Esse seria o fim do exército suíço. Esse seria o fim. Do outro lado da serra estavam os seus lares. Seus lares com seus seres queridos. As mulheres seriam violadas e os pequenos mortos. As casas seriam queimadas. Roubariam todo o alimento, o gado, e se iriam. Porém, o que aconteceu? A inspiração veio sobre Arnaldo von Fried e disse: homens da Suíça. A inspiração veio num homem. Aleluia. Glória a Deus. A inspiração veio em um homem. Olha aqui. Homens da Suíça, nesse dia eu morro pela Suíça. Eles perguntaram: o que vais fazer? Ele respondeu: siga-me. Não vou explicar para vocês, só vem atrás de mim. Eles sabiam que iam ser mortos mesmo. Suas jovens iam ser violadas, suas mulheres, suas casas iam ser queimadas. Todos estavam com medo, sabiam que a morte tinha chegado. O país ia ser invadido, mas levantou um homem. E talvez era um homem pequeno, mas tinha uma grande briga dentro dele. Tinha uma visão dentro daquele homem. Você tem que ver, é a visão que está dentro daquele homem. O irmão Branham disse que um homem ele pode trazer a mensagem 100%. Tudinho a mensagem. Agora você tem que ver qual é o motivo e o objetivo dele trazer aquela mensagem. Se é para o povo seguir a ele, ele é falso. Se ele está apontando o povo ao rapto, a Cristo, esse é o homem que Deus tem chamado. Agora, esse aqui disse: eu vou morrer pelo meu país. Sem arma. Sem arma você vai se entregar. Mas não. Sigam-me, peleje com tudo que tem. Ele se pôs de pé, atirou ao solo o pau que trazia, levantou os braços e foi correndo para os alemães, gritando: abram caminho à liberdade. Ia correndo tão rápido como podia, enfrentando a todo esse exército, e quando chegou a eles, agarrou todas as lanças que podia, aí se enfincou no peito e morreu. Porém, antes de fazer isto, lhe havia dito: ali, do outro lado da serra, há um lar, com uma esposa e seus pequenos, aos quais estou deixando. Acabo de comprar a casa e os amo muito, porém hoje morro pela Suíça. Eu dou minha vida para salvar a nação. Assim fez Jesus Cristo por nós. Houve um homem na América que a inspiração veio a ele, que ele deixou tudo: igreja, fama, cheque de 5 milhões de dólares, para nos trazer esta mensagem. Aleluia. A inspiração veio no homem. Deus teve um homem, sempre teve um homem valente. Pensa que Russell Martinho foi um homem valente? Foi sim. Deixou o ministério de D.L. Osmo, onde recebia salário para se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo nos Estados Unidos pelo irmão Branham, e vinha ao Brasil com as criancinhas e a esposa. Traduzimos as 7 eras da igreja. Só uma voz no Brasil, e nas Assembleias de Deus, nas igrejas, deixar os livros. Era o trabalho dele.
seu tempo passa, Deus levanta um outro homem, cumprindo profecia, chamado Joaquim Gonçalves Silva, pelo rádio. Brasil, ninguém tinha ouvido. Samuel Baker, J. Belantes vieram ao Brasil, enviado pela denominação Pentecostal Unida, mas ninguém nunca ouviu. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, um profeta, semente da serpente. Eles vieram nos anos 50, construindo seminário. Só que Deus não tinha os enviado. Foram enviados por igreja. Mas quando nos anos 70, pela Rádio Universo, sacudiu a nação. O povo saiu, escrevendo carta, não tinha e-mail, não tinha celular, pouca gente tinha telefone. Lá nos matos ninguém tinha telefone, tinha que ir na cidade para mandar uma carta. E os missionários se foram por essa nação. O tempo passou da primeira e segunda etapa. Os exércitos alemães novamente, as denominações cercando a pequena noiva. Tinha que ter novamente um homem para dizer: o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome, para se jogar sobre essas lanças. Aí veio um homem pequeno, mas com uma grande revelação, uma grande valentia dentro. Aleluia. Aparece Franco Osmar Rodrigues Costa com essa mensagem. Amém. Mas quem crê em nossa pregação? Quem? Na nossa pregação era outra parte da mensagem, estava escondida. Aleluia. Precisava de um Arnaldo para dizer: vamos, nós temos só pau aqui, nós temos aqui só. Vamos com isso mesmo. Nós conhecemos a história que o exército fugiram e a Suíça foi libertada por causa da valentia de um homem. E assim a noiva está sendo libertada nessa nação. Mesmo com crítica, mesmo com esses exércitos como muralha de concreto em nossa volta. Mas a inspiração, é aquela coragem, aquela valentia. Estou lendo a maior batalha jamais pelejada, 265. Isso, irmão Brana, nosso tempo está se esgotando. Ele foi um herói e desde esse dia não tem tido nenhuma guerra mais. Ali foi o fim do assunto. Essa demonstração de heroísmo desconcertou o outro exército. Sua confusão e surpresa foi tal que os suíços lhes lançaram as pedras e jamais têm voltado. Isso aconteceu há centenas de anos. Por quê? Porque essa foi uma grande proeza, irmão. Certo dia, quando a ignorância, a superstição, as dúvidas, as frustrações e os temores tinham ao povo de Deus sitiado e sem escape. Porque aí, o que é que acontece com o homem? Denomina: se você não pertencer a nós, você está perdido. Aí cada um fizer a sua cerquinha. E a noivinha agora? O que será dela? Tinha que levantar o outro Arnaldo. Tinha que levantar um outro homem. Tinha que levantar um Davi. Golias está desafiando a Israel, está desafiando a igreja. Tem que levantar um Davi. E esse povo eles não queriam que a gente existisse, porque incomoda. Está incomodando eles? Não, é Deus chamando a noiva. O restante eles podem ficar, só não vai ficar com a noiva. Não pode ser gari, ser lavadeira, não pode ser mendigo. É a noiva, o resto eles podem ficar.
Josué foi e tirou sua Raabe. E o que estava dentro e o resto eles podiam ficar. Nós não queremos o resto. Não, Deus quer o céu. Glória a Deus. Aleluia. Nesse dia, ele disse, houve então um chamado Jesus Cristo. Quem disse, nesse dia eu morro pelo povo, correto? E que disse a seu exército, siga-me e lute com tudo que tem. Se você tem uma estaca, lute com essa estaca. Não tenha medo. Se tem um pau, peleja com esse pau. Você tem um CD, luta com ele. Tem o livro da Zé, lute com ele. Tem a Bíblia, lute com ela. Lute com o que você tem. Tem inspiração para orar? Lute com essa inspiração. Tem inspiração para jejuar? Lute com isto. Tem inspiração para cantar? Então vamos junto. Me siga. Vai cantando então. Tem inspiração para gritar? Então grita. Grita, o Cordeiro saiu do trono. Aleluia. Jesus já veio. Agora nós estamos indo. Amém. Qual a inspiração que você tem? É inspiração. Glória a Deus. Aleluia. Lute. Lute com esse pau. Se tem uma pedra, lute com essa pedra. Há uma pedrada, uma revelação na cabeça dele. Pedra é revelação. Lute com o que tem. Isso é o que diz. Nesse dia o Supremo Capitão, eu tomei a palavra de Deus e derrotei o diabo em seu poder. Ele o fez pedaço. Você está doente, enfermo nessa noite? Pega Isaías 53 e diga, pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou curado, estou curado. Amém. Está triste. O diabo está colocando uma derrota em você. Diga, para trás de mim, Satanás. Amém. Somos mais do que vencedores. Aleluia. O que é que você tem? Lute com isto. Glória a Deus. Aleluia. Mas hoje Ele colocou em nós não pau na mão, não pedaço de arado, a espada do rei. Aleluia. Caiu na sua mão, coube perfeitamente na mão de William Branham, não coube na mão de Billy Graham, nem de Oral Roberts, nem das denominações. Cabe na mão da esposa hoje. Ela tem que ter inspiração nessa cidade, no bairro onde você mora. Amém, Jesus. Aleluia! Para testificar disso. Glória a Deus. Essa inspiração tem que estar em você. Amém. De repente você não sabe falar, você não sabe explicar. Dá um CD de quem sabe explicar. É verdade, aleluia. Escuta isso aqui. Amém, aleluia. Aleluia. Aquilo não é nem pau, aquilo ali é uma espada. Glória a Deus. Amém, é verdade, aleluia. Está em dificuldade, olha, sei que isso aqui é uma arma. Né? Cuidado com ela, aponta para o inimigo, porque apontou, sai tiro mesmo. Né? Não olha para apontar, não, você vai te matar. Ela está carregada. Não falta uma bala. Ela tem aí dentro dela 7 elos, 7 selos, 7 trovões. Ela tem a festa das trombetas aí dentro. Ela tem 7 céu revelado, novo nome revelado. Ela está carregada. Aleluia. Tome. Só tem MP3? Tem MP3. Eu deixei o carro ali na Santo Inácio. Eu estou em casa. Tocou o telefone. Uma voz de adolescente. O senhor tem CD do irmão Brana? Gratuito? Eu disse, eu tenho. Eu vou fazer essa semana para ele. Eu disse, quem é você? Eu disse, eu sou o Pedro. E você conhece a mensagem? Sim. Você não quer vir aqui na igreja? Não, eu sou de menor.
minha mãe não deixa vir. Eu conheço a mãe dele. E o pastor dele também. Quem é o seu pastor? Me deu o nome. Ele disse, mas eu quero o CD do irmão Branco. Né? Os pastores não dão CD do irmão Branco, porque é criança. Ele disse, deixa na oficina, porque eu vi o seu carro lá, e lá estava dizendo CD grátis. E estava o telefone. Aí, porque eu deixei o carro toda semana ali, né? O menino tinha que pegar o endereço, não só ele, né? Muitos pegaram o endereço ali, né? E foi o CD. O Jonathan foi o CD. Né? E ele é um jovem. Né? A Débora é uma jovem. Né? E a mensagem foi para sua casa toda. Ei. Um menino me ligou de 14 anos. Aí o meu telefone queimou os 2 chips, o número dele estava dentro. Mas só que eu tinha escrito no papel. Senão eu não achava mais. Senão eu não achava mais. Agora amanhã, vamos ligar para ele, vamos levar para ele o CD. Tem CD? Então vamos seguir com o CD. Tem livro? Vamos seguir com o livro. Tem Bíblia? Vamos seguir com a Bíblia. Ah, está transmitido já o culto. Eles conseguiram ali, né? Deus abençoe, irmão. Jesus, irmão Carlos, né? Estão transmitindo já no nosso site. Então, sabemos que isso também é uma luta, não é fácil. Vamos ler mais aqui um pouquinho.